Imagina uma árvore no coração da Amazônia que literalmente troca de pele. Uma árvore que se livra da sua casca antiga para revelar um tronco novo, liso, brilhante. Um símbolo vivo de renovação. Essa é a árvore da juventude, o mulateiro. E hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das medicinas sagradas que nascem dela, o rapé de mulateiro. Para guiar a gente nessa análise, temos um material incrível em mãos. São relatórios etnobotânicos que nos levam para o coração da cultura indígena, artigos científicos de farmacologia que mostram o que acontece no laboratório e também algumas fontes culturais que revelam todo o significado por trás de cada sopro. A nossa missão aqui é tentar conectar esses pontos, sabe? Como é que essa sabedoria ancestral da floresta sobre regeneração, sobre resiliência, encontra um eco tão forte e, às vezes, uma validação direta na ciência moderna? Vamos explorar juntos os benefícios, os rituais e, claro, os riscos e as responsabilidades que vêm com uma medicina tão poderosa. Então, vamos começar pela fonte de tudo, né? A árvore. O mulateiro, de nome científico Cauliphyllum spruciano, é uma gigante. Pode chegar a 40 metros de altura. Mas o que realmente a define é essa capacidade de trocar de casca. Enquanto outras árvores acumulam musgos, fungos, parasitas, o mulateiro simplesmente se desnuda e revela um tronco novo, liso, de uma cor meio bronzeada. É fácil entender porque povos como os Unicuim e os Yawanawá olham para isso e veem um símbolo de juventude, de renovação. Numa visão de mundo. Se a gente olha a mitologia dos povos Matsengenka, lá no Peru, essa ideia ganha uma profundidade incrível. Eles falam de um rio invisível, o Mexiarene, que seria tipo o rio da juventude eterna. Muitas vezes eles identificam esse rio com a nossa Via Láctea. Nossa! E a crença é que os espíritos dos grandes xamãs, dos bons antepassados, se banham nesse rio para, assim como o mulateiro, trocar de pele e permanecerem jovens para sempre. Então o mulateiro aqui na Terra é como se fosse um espelho desse conceito cósmico, uma manifestação física dessa ideia de renovação eterna. Precisamente. O rapé feito da sua casca, nesse contexto, não é só uma substância, é um portal. É visto como um veículo para que a pessoa possa, em vida, acessar essa mesma frequência de renovação, sabe? E essa conexão é tão profunda que ela não fica só no campo espiritual. Ela estrutura a própria sociedade. Como assim? De que forma que uma árvore pode estruturar uma sociedade? O povo ticuna é um exemplo perfeito disso. A sociedade deles é organizada em clãs, e cada clã leva o nome de uma árvore ou de uma planta. Tem o clã da onça, da arara, e um dos clãs fundamentais, um dos pilares da sociedade, é o clã do mulateiro. Que interessante. Isso mostra que a árvore não é apenas um recurso natural a ser explorado. Ela é um ancestral, um parente. Ela faz parte da identidade e da estrutura de parentesco daquele povo. Então, quando eles preparam essa medicina, não estão só usando uma planta, estão comungando com um ancestral. Incrível pensar na árvore como um ancestral. Isso muda completamente a perspectiva. Mas como essa conexão se materializa? Como se transforma a casca de um parente em uma medicina? O processo de preparação deve ser cheio de significado. Com certeza. É uma alquimia muito precisa. O rapé de mulateiro, na sua essência, é uma mistura de dois componentes principais. O primeiro é o tabaco. Mas é importante frisar que não é o tabaco comercial que a gente conhece. Ah, não é o mesmo? Não. É o Nicotiana rústica, uma variedade artesanal, orgânica, conhecida como mapacho ou moi, e que é muito mais potente. A concentração de nicotina pode ser até 20 vezes maior. 20 vezes? Nossa, isso é uma diferença brutal. E qual seria o segundo componente? O segundo são as cinzas da casca do próprio mulateiro. A casca é cuidadosamente coletada, seca e queimada num processo ritualístico, bem controlado, até virar uma cinza fina e branca. E é aí que a ciência da floresta se revela. Ciência da floresta. O que você quer dizer com isso? Que as cinzas têm uma função específica além do simbolismo? Exatamente. As cinzas não estão ali só para dar volume ou por uma questão mística, entende?
Elas funcionam como um agente alcalinizante. Em termos simples, elas alteram o pH da mistura, tornando-a mais alcalina. E essa mudança química é crucial, porque ela, abre as portas para que os alcaloides do tabaco, principalmente a nicotina, sejam absorvidos de forma muito mais rápida e mais intensa. Pela mucosa nasal. Exato, pelas mucosas nasais. É a sabedoria química ancestral potencializando a entrega da medicina ao corpo. É impressionante. E essa tradição continua evoluindo. Sim, e isso é um ponto interessante que as fontes mostram. Em centros de cura contemporâneos, neo-xamânicos, o processo de preparação às vezes incorpora novos elementos. Existem relatos da mistura sendo energizada com cristais, colocada em pirâmides, exposta à cromoterapia. São novas camadas de ritual, sabe? Que se somam a um conhecimento que já é milenar. Ok, a sabedoria ancestral é clara, é profunda, mas do ponto de vista da ciência moderna, ouvir elixir da vida ou árvore da juventude sempre acende um sinal de ceticismo, né? O que acontece quando a casca do mulateiro é colocada sob o microscópio? A ciência encontrou algo que justifique essa fama toda? Encontrou. E os resultados são bem surpreendentes. Análises químicas da casca revelaram que ela é uma verdadeira farmácia natural. É riquíssima em compostos bioativos. Por exemplo, ela tem uma alta concentração de taninos. Ah, taninos, que são conhecidos pelas propriedades adstringentes, cicatrizantes. Isso. Então, o uso tradicional para tratar feridas e problemas de pele não era só crença, tem uma base química real. Exato. Os taninos ajudam a fechar os poros, proteger a pele, e além dos taninos, a casca é carregada de flavonoides, em especial um chamado taxifolina, que é um antioxidante extremamente potente. Mas o ponto de virada, a validação científica mais robusta, veio de um estudo com um organismo bem peculiar. Um pequeno verme chamado Caenorhabditis elegans. Um verme? Por que estudar um verme para entender o envelhecimento? Porque ele tem um ciclo de vida muito curto, de poucas semanas, então é um modelo perfeito para pesquisas sobre longevidade. Os pesquisadores deram o extrato de mulateiro para esses vermes e observaram duas coisas incríveis. Primeiro, a expectativa de vida deles aumentou significativamente. Sério? E segundo, e talvez mais importante, aumentou a resistência deles ao estresse oxidativo. Estresse oxidativo. A gente ouve muito essa expressão. É basicamente o processo de enferrujamento das nossas células, certo? Aquele dano que se acumula com o tempo e causa o envelhecimento. É a analogia perfeita. O estresse oxidativo é um dos principais vilões do envelhecimento celular. Então, em termos simples, a sabedoria popular estava no caminho certo. Mas a ciência conseguiu ir além e identificar o interruptor que o mulateiro liga dentro da célula para protegê-la. E eles descobriram qual é esse interruptor? Sim. O estudo identificou que o extrato ativa uma via de sinalização específica, chamada DAF16-FOXO. Pense nela como o gerente de segurança da célula. Entendi. Quando essa via é ativada, ela aciona uma série de genes de defesa que protegem a célula contra danos, reparam o que foi estragado e, no fim das contas, prolongam a vida útil dela. É a sabedoria popular, encontrando a biologia molecular no seu nível mais fundamental. Que incrível! Então a gente tem essa substância poderosa, com validação ancestral e científica. Mas um ponto crucial que as fontes destacam é que o rapé não é simplesmente inalado como outras substâncias. A forma de administração é um ritual em si. Com certeza. Ele é soprado nas narinas com instrumentos sagrados. Existem dois tipos principais. O tepi, que é um aplicador longo, reto ou curvado, usado para soprar a medicina em outra pessoa. É um ato de cura, de partilha, de confiança. E existe o curipe, que é um aplicador menor, em formato de V, que conecta a boca à própria narina. Ele permite autoaplicação, para um trabalho mais introspectivo e pessoal. E eu imagino que o sopro em si, o ato de soprar, tenha tanto significado quanto a própria mistura. É a chave de tudo. Para o povo Unicuim, a intenção e a forma do sopro mudam completamente o efeito da medicina. Eles desenvolveram uma verdadeira tipologia de sopros, cada um com um animal de poder associado em um propósito específico. É uma arte. Que tipos de sopros são esses?
Por exemplo, eles descrevem o sopro da jiboia, que é longo, lento e suave, usado para curas profundas, para acalmar o sistema nervoso e estabilizar a energia da pessoa. Que legal! Em contraste, existe o sopro do beija-flor, que é rápido, curto e preciso, com a intenção de despertar a mente, trazer agilidade mental, clareza. É fascinante. É a mesma substância com efeitos tão diferentes. Quais outros existem? Há também o sopro do veado, que é forte e curto. O objetivo é aterrar a pessoa, trazê-la para o momento presente, para o corpo, com foco e firmeza. E, num outro extremo, existe o sopro do gavião, que é extremamente longo e profundo, ainda mais que o da jiboia. E ele busca a expansão da consciência, a conexão com planos espirituais mais elevados. Isso é impressionante. Quer dizer que a mesma medicina pode ter efeitos completamente diferentes dependendo só da intenção e da técnica do sopro? É como se o sopro fosse o software que diz para o hardware, que é o rapé, qual programa rodar. É exatamente essa a visão deles. O sopro é a intenção manifestada. E existe uma regra espiritual fundamental que atravessa todas as tradições. O rapé deve sempre ser aplicado em ambas as narinas. Assim. Por quê? Aplicar em apenas um lado é considerado um desequilíbrio perigoso, porque é preciso harmonizar os dois canais energéticos do corpo que eles associam ao Sol e à Lua, ao masculino e ao feminino. A cura precisa ser completa e equilibrada. Depois de entender a ciência, o ritual, fica a pergunta, na prática, para que as pessoas buscam o rapé de mulateiro hoje? Quais são os benefícios que elas relatam no dia a dia? Olha, no plano físico, os relatos mais comuns que as fontes trazem são um alívio quase imediato de tensões na cabeça. É muito buscado para tratar dores de cabeça, enxaquecas e principalmente problemas respiratórios. Ele é visto como um poderoso limpador das vias aéreas, ajudando a expulsar muco e bactérias em casos de sinusite, rinite. E no plano mais sutil, o espiritual ou mental? Aí o efeito mais citado é a capacidade de silenciar a mente, de aquietar aquele diálogo interno incessante que a gente tem, sabe? Ao fazer isso, ele promove um estado de foco profundo, quase meditativo, que ajuda a pessoa a se conectar consigo mesma e a desenvolver resiliência emocional. Mas com algo tão potente, que pode ter efeitos tão profundos, imagino que o contraponto seja igualmente importante. Não é uma substância para ser usada de forma casual, certo? Quais são os riscos e as contraindicações? É fundamental falar sobre isso. Trata-se de uma medicina potente que exige muito respeito. Primeiro, por causa da altíssima concentração de nicotina. O risco de dependência química é real e não pode ser ignorado. Certo. Além disso, por ser um vasoconstritor, ele não é indicado para pessoas com hipertensão severa, problemas cardíacos ou arritmias. Pode aumentar a pressão arterial. Entendi. E aquelas reações de limpeza que a gente ouve falar, como vômitos ou sudorese? Pois é. No contexto ritualístico, reações como vômitos, náuseas, sudorese intensa são frequentemente interpretadas como uma limpeza energética. Mas do ponto de vista clínico, são reações adversas que exigem atenção. Uma pessoa pode desidratar ou até desmaiar se não estiver num ambiente seguro. A responsabilidade é imensa. Exato. E existe algum grupo para o qual o uso é estritamente proibido? Sim, e as fontes são muito claras quanto a isso. A advertência mais séria é para pessoas com histórico de transtornos psicóticos, como esquizofrenia ou transtorno bipolar. A natureza psicoativa da mistura pode desestabilizar o quadro e agravar os sintomas. E imagino que para gestantes também, com certeza. É estritamente proibido para gestantes, lactantes e menores de 18 anos. A mensagem central é inequívoca. Esta não é uma substância recreativa. O uso exige conhecimento, intenção clara e, acima de tudo, um ambiente seguro e preparado. Então, juntando todas as peças, a gente percorreu uma jornada incrível. O mulateiro começa como essa árvore sagrada, um arquétipo vivo da renovação na cosmologia amazônica. Depois, passa pela alquimia precisa das mãos indígenas que o transformam em rapé. E, finalmente, chega aos laboratórios, onde a ciência moderna começa a decifrar seus segredos moleculares.
e revela mecanismos que podem, de fato, combater o envelhecimento celular. É uma síntese extraordinária. Exatamente, é uma síntese fascinante entre sabedoria ancestral e evidência farmacológica. E essa jornada toda nos deixa com um pensamento final, sabe? Uma provocação para reflexão. A crescente popularidade global do rapé e também de cosméticos feitos com o mulateiro levanta questões urgentes e complexas. Sobre sustentabilidade ética, imagino. Exato. Como a gente pode garantir que a extração da casca, que está em alta demanda, não leve à devastação da própria floresta? E, talvez o mais importante, como podemos honrar e retribuir de forma justa aos povos indígenas que são os guardiões originais desse conhecimento milenar? O futuro dessa medicina sagrada depende diretamente da nossa capacidade de encontrar o equilíbrio muito, muito delicado. O equilíbrio entre o acesso aos seus imensos benefícios e a proteção rigorosa de suas origens, tanto culturais quanto ecológicas.